Vem cumprir sua missão, força no seu coração. Vem despertar e a hora é essa, é o chamado da floresta. A paz está nesse salão, o portal se abriu, ó minha irmã. Receba a cura da Mãe Divina, transformando as feridas. Boa noite a cada um e a todos. Aqui contente com esse tema de hoje que fala tanto a respeito do que é a vida no santuário. No sentido de que a vida, ela precisa no santuário, ela precisa ser maior do que simplesmente um resgate. E quando eu digo que esse tema fala tanto a respeito daqui, é porque a gente para os resgates quando a transição acontece. Eu sei que existem pessoas, quando a gente fala da transição ao veganismo, que podem achar muito difícil, que podem, ainda que com compaixão pelo mestre animal, mas colocar um hábito ou até mesmo uma questão financeira por uma distorção de que o veganismo seria elitista e caro. Distorção de novo, porque não é o caso. Eu sei que existem inúmeras justificativas para que a pessoa não dê o passo, mas quando a gente fala de transição, a gente aqui quer acolher cada uma das pessoas, ou seja, se você está interessada no assunto, eu quero que você já se sinta acolhido, independente de você já ter dado um passo, 10 passos ou nenhum passo, só pensando a respeito. E aí, em união, a gente pode discutir como chegar em um ponto aonde a gente consiga, de fato, iniciar essa jornada, ou cristalizar essa jornada, ou realmente virar uma página onde a gente não diga mais que nós estamos em transição, e sim que a transição foi feita. Mas para isso, outra vez, é necessário ver cada pessoa, é necessário conversar com cada pessoa, é necessário ouvir cada pessoa e oferecer alternativas, oferecer inspiração, oferecer conhecimento, desmistificar, tirar as distorções. E para isso, para a gente falar um pouco mais a respeito desse assunto, eu vou chamar aqui a Karina, que é da nossa equipe, e que muitos de vocês já devem ter conversado, inclusive, porque ela faz o suporte do Abilium e também o conteúdo nosso na plataforma, no aplicativo. O Abilium é um parceiro nosso internacional e quando você faz uma avaliação de um produto ou de um prato vegano, eles doam, o aplicativo doa $1 para você e você pode reverter para o Vale da Rainha ou qualquer outra causa no mundo daquelas 80 e poucas que estão ali registradas. Então convido aqui a Ká, ela já está aqui inclusive, para que a gente possa falar um pouco dessa transição e outra vez, inspirar, poder oferecer conhecimento, poder estimular a mudança. Tudo bom, querida? Tudo ótimo, Paty. Estava te escutando aqui antes da gente começar. Sempre gostoso, né? Boa noite, gente. Boa noite. Kai, eu só te apresentei falando que você era da nossa equipe, que você está fazendo todo o suporte, além disso, o conteúdo no Abilium, mas queria que você falasse um pouquinho mais, porque eu sei que você tem outras atribuições e que, inclusive, você tem outras, não atribuições, mas outros serviços que você faz em outras frentes, inclusive virtuais. Eu queria que você falasse um pouco até para chamar as pessoas para os teus canais também. Ah, tá. Obrigada, Paty. Bem, aí no santuário, né, além de apoiar no Abilium, como a Paty falou, eu também apoio um pouco também na parte de traduções, né? Quando tem as chamadas de seva, para quem não sabe, é quando a gente se voluntaria a fazer um trabalho, mas a gente chama de seva e quando a gente vai presencialmente lá no santuário, então ali, se a gente precisar carregar um poste, a gente carrega, se for para pintar cerca, se for para fazer carinho também, a gente está à disposição, carinho nos mestres. Então, para o santuário, apoia um pouquinho também no Ashram, onde a gente encontra espaço para poder usar o que a gente sabe, né, Paty? Assim, acho tão legal esse coletivo que tem no santuário, porque não importa o que for necessário, quem tiver à disposição, quem tiver ali vai ajudar com o que sabe fazer de melhor ou o que está aprendendo a fazer, né? Então, eu sou muito grata por todas as oportunidades que o santuário me deu, assim, porque em todas elas eu pude crescer e aprender bastante, né? Que lindo. E ensinar bastante também. Agradeço por A estar gente, aqui. a gente sempre, a gente sempre aprende mais do que a gente consegue ensinar, porque até mesmo quando a gente ensina, a gente também está aprendendo, né? Verdade.
Então, eu sou sempre muito grata. E além do santuário, assim, conectado com o veganismo, eu tenho, né, o meu Instagram, que eu chamo de um porto seguro, onde eu criei, e isso eu vou contar melhor para vocês hoje, eu criei com esse intuito de realmente abraçar e apoiar as pessoas que querem dar os seus passos, né, rumo ao vegetarianismo, ao veganismo, realmente acolher. E aí, além disso, recentemente eu passei a fazer parte do Vegflix. Algumas pessoas conhecem, outras não. Mas é um canal que existe de YouTube e também de Instagram. Então, eu fiquei responsável por apoiá-los no Instagram especificamente, né? Uhum. Inclusive, amanhã tem novos integrantes entrando no Vegflix. Quem estiver acompanhando, amanhã vocês vão poder ver novos integrantes lá. A gente está muito feliz, que são mais pessoas que vão ajudar a gente nesse canal de comunicar sobre veganismo. É um lugar onde a gente tenta trazer um pouco de humor também, um pouco de leveza e falar sério também, ao mesmo tempo. A gente tenta passear por todas essas vertentes, assim, mas sempre com o foco em ajudar as pessoas a olharem para o veganismo, né? E acolher também, porque é muito importante, né? Bem, com relação ao veganismo e a minha história de transição, algumas pessoas aqui já escutaram uma parte dela, e eu vou contando em pedaços, porque a história de todo mundo é muito grande, né? Mas basicamente eu levei 42 anos, um mês e 2 horas para mudar, para tomar minha decisão de me tornar vegana. E eu brinco que essas 2 horas foi o tempo de um filme. Eu estava assistindo aquele famoso The Game Changers, ou A Dieta dos Gladiadores, né? E eu já vinha recebendo algumas informações sobre veganismo, mas quando eu assisti esse filme, eu falei, chega, acabou. Então, antes daquelas 2 horas terminarem, eu olhei para o meu marido que estava do meu lado e falei, a partir de amanhã, não entra mais nada de origem animal aqui dentro de casa. Acabou. E por que que eu estou falando de um filme que tinha um foco, assim, especialmente em alimentação, em dieta, simplesmente em saúde, porque ali ele fala sobre performance de atletas de alta performance, né? E ali era um filme que explicava muita coisa que eu tinha como crença, assim, muita coisa que eu acreditava que caiu por terra ali. E antes disso, eu já vinha recebendo, quando eu falo informações sobre o veganismo e tudo mais, porque eu me casei, eu sendo uma pessoa que comia de tudo nessa vida, tudo, assim, que vocês imaginarem, né, de coisas tradicionais e exóticas, aí eu não era sequer vegetariana, ovo-lacto, nada disso, mas eu me casei com uma pessoa que era ovo-lacto por uma recomendação médica. Uhum. Né? E aí, para fazer receitas boas para ele, eu entrava em páginas de Facebook, Instagram, para buscar receitas, só que você nunca entra nesses lugares e sai só com uma receita, você vai saindo com informações. Como na minha página, você vai encontrar muita receita lá também, mas você vai sair com informações. E quando eu assisti esse filme, me caiu todas as fichas ao mesmo tempo. Assim, para quem é muito novo não sabe o que é cair uma ficha, tá, gente? Porque vocês não são da época do orelhão, mas cair uma ficha é quando a realidade bate na sua porta e você fala, ai, agora eu vou ter que lidar com ela. Então, ali foi quando eu comecei a ter que encarar a realidade de que todas as crenças que eu tinha, porque eu fui uma pessoa que acreditava, Paty, que planta sentia dor, que beterraba era fonte de ferro. Eu acreditava que sem proteína de origem animal, em algum momento você ia pagar, sabe, esse preço do tipo, as pessoas, eu acreditava que os veganos, em algum momento, eles iam pagar por essa decisão, com a sua saúde. Porque não era possível, né, que eliminar tudo de origem animal, inclusive os laticínios e tudo, não era possível que a pessoa ia ter saúde a longo prazo. Isso era, agora tudo bem, mas lá no futuro a pessoa vai ter um problema. Olha só as crenças que eu tinha. E que se precisava suplementar, então é porque não é natural, não tá certo, porque se é uma coisa que você precisa suplementar, tá errado. E tirando isso, eu acreditava também que os médicos, eles tinham completa noção sobre nutrição, então eu colocava eles num pedestal onde eles entendiam sobre nutrição, sem me tocar de que as pessoas especialistas por nutrição são nutricionistas. E eu também não sabia, Paty, que existiam nutricionistas que eram dedicados a apoiar os veganos e os vegetarianos. Eu achava que eram todos iguais. Então, assim, só para listar para vocês, assim, algumas das coisas que eu acreditava que de algum lugar eu tirei e que estavam muito cristalizadas a ponto de que, antes de eu dar esse passo, alguma coisinha já me dizia aqui dentro, eu já até começava a verbalizar isso para o meu marido, do tipo, ó,
tá errado esse negócio aí de comer os animais, mas a gente precisa, né? Sim, sim, sim. Olha isso, Paty. Então, eu tinha muita crença. E aí, quando veio esse filme, eu tomei a decisão, porque aí eu falei, não, espera, esse filme ele mostra claramente que se uma pessoa que é atleta de alta performance não precisa de nada de origem animal para ter um baita rendimento, e às vezes não um bom rendimento, um rendimento ainda melhor do que ela tinha antes, significa que qualquer pessoa nesse mundo poderia viver totalmente sem produto de origem animal, ter uma bela de uma saúde, de longo prazo, inclusive, e que a gente estava explorando todos os mestres animais realmente à toa, que a gente estava fazendo toda aquela maldade sem a menor necessidade de verdade. E aí, quando eu tive que encarar isso, aí o meu processo de mudança, Paty, eu sou muito favorável a gente respeitar os processos de mudança das pessoas, até para ser efetivo. Sim. Algumas pessoas precisam caminhar no processo de transição, seja para o veganismo, seja qualquer tipo de processo de mudança na vida, as pessoas precisam se conhecer e realizar o processo de forma eficiente. Para algumas pessoas vão precisar ir num passo a passo para alcançar o objetivo. Algumas pessoas vão ter que fazer uma machadada, tem que ser naquela hora para ser mais efetivo. E para mim funciona muito essa questão de assim, ó, tem que ser agora e tem que ser de uma vez. Mas isso não funciona para mim só com relação à alimentação, a veganismo, que é diferente só de alimentação, né? Isso funciona para muitas coisas na minha vida. E para algumas pessoas eu sei que se elas não fizerem gradual, elas vão desistir no meio do processo. Assim como se eu fizer gradual, eu vou desistir no meio do processo. Eu já passei por esse tipo de coisa já. Sim. Então, é importante a gente respeitar e abraçar as pessoas, independente, assim, do que motiva ela. Porque muitas pessoas começaram no veganismo pela segunda-feira sem carne. Falando, vou fazer, vou experimentar, vou ver qual é, né? E aí a pessoa começa a se dar conta que pode ficar segunda, terça, quarta, quinta e para sempre sem carne, e não só sem a carne, né? Sem nada. Tem pessoas que entram porque falam assim, vai ser melhor para minha saúde. Mas é claro, a gente está falando da dieta, a gente não está falando do veganismo em si. E aí também eu acho que cabe explicar, porque existe muita confusão também. Eu aprendi isso conversando com os meus amigos sobre o que é o veganismo ou o que é uma dieta vegana. A gente toma até a liberdade de chamar de dieta vegana, mas não é, né? Mas assim, existe confusão com relação à comida fit. Comida fit, saudável, isso é comida vegana. Tem gente que acha que isso aqui é comida vegana. E tem gente que acha que veganismo e vegetarianismo é a mesma coisa, né? Então vamos esclarecer, para ficar mais fácil para todo mundo, colocar todo mundo na mesma página. Quando a gente fala de alimentação, a gente fala de uma pessoa que é vegetariana estrita, a gente fala de uma pessoa que é ovo-lacto vegetariana, né? A vegetariana estrita, ela não vai consumir nada de origem de mestre animal. A pessoa que é ovo-lacto, ela ainda consome ovos, leite de origem animal, né? E aí a gente fala, e o vegano? O vegano, ele, na alimentação, ele é o vegetariano estrito. Ele não come nada de origem animal. Só que ele não se preocupa, o vegano, só com o que ele está comendo. Ele também vai se preocupar com o shampoo que ele está usando, se esse não tem ingredientes de origem animal, se não foi testado em animal, com a maquiagem que ele está usando, com a roupa, né? Se a roupa não está usando nenhum ingrediente de origem animal, porque o veganismo, aí a gente vai para o conceito dele, né? É a gente, dentro do possível e do praticável, e essas duas palavrinhas são muito importantes, possível e praticável, né? É a gente tentar excluir e não compactuar com a exploração dos mestres animais. E essa questão da exploração, Paty, falando de transição, e isso me lembra, assim, isso me soa, assim, vai muito no meu coração, a questão de, como eu não tenho 10 anos de veganismo, eu ainda me lembro de uma época em que eu pensava assim, como assim exploração? Como assim explorar? Explorar o quê? Porque eles ainda, para mim, eram máquinas, produtos, eles não eram seres sencientes, eles não eram os seres que eles são, maravilhosos que eles são. Eu ainda via eles da mesma forma que a grande maioria das pessoas via. Então, como assim exploração? Sei lá, há 10 anos atrás, assistindo o Jô Soares, um vegano no programa, dizendo, eu não uso sapato de couro porque eu não uso nada que vem de exploração animal. Assim, como assim exploração? Já morreu, já comeu a carne, o couro, vai desperdiçar? Paty, eu acho muito legal trazer isso daí, essas informações,
para que as pessoas me vejam assim como uma pessoa comum, como todo mundo que está aqui nessa live já foi um dia. Né? Porque outro dia me preocupou, a Marcela está aqui na live, inclusive, ela me preocupou. Ela falou, Karina, parece que você é perfeita. Eu falei, como assim? Gente, um dos seres que eu mais conheço imperfeito sou eu, porque eu me conheço muito bem. Eu não conheço tão bem vocês que estão aí na live, alguns eu conheço bem quanto eu me conheço. Então, eu sei o quanto eu sou imperfeita. Então, acho que é importante as pessoas terem essa certeza também, né? Sim. Disso daí. Então, oi. Sim, desculpa. Eu só queria te interromper. Tiveram algumas falas tuas que me despertaram em alguns gatilhos que eu queria comentar, mas não quero interromper tua linha de raciocínio, então não sei se é o momento de falar. Pode falar, Paty, vamos lá. Quando as pessoas estão fazendo a transição, né, como você colocou, esse processo, eu gosto muito da neurolinguística, você sabe disso, e eu tive uma influência muito forte de uma pessoa que chama Tony Robbins. Sim. Ele foi um divisor de águas na minha vida, tá com ele foi realmente algo que eu ainda não consigo entender como um ser, uma pessoa, consegue estar com 3.000 pessoas em um auditório e estabelecer praticamente contato individual com cada uma das pessoas. Então foi muito forte cada uma das vezes que eu estive com ele, e ele tem algumas falas que são muito potentes e que você me lembrou delas, e foram falas que determinaram meu caminho em alguns aspectos que talvez outras pessoas possam se fazer valer nessa transição que você disse. Sim. Por exemplo, ele dizia que a mudança ocorre em um segundo. E a gente tem toda essa ideia de processo, como de fato, ou seja, existe gente que dá a machadada, que recebe a machadada da consciência, como você falou, e tem outras pessoas que vão, como, por exemplo, no Segunda Sem Carne. Mas o ponto que ele diz que muda em um segundo é a decisão. E isso eu também gostaria de deixar aqui para quem está nesse processo, tomar a decisão. A decisão pode ser que o processo em função da decisão demore, mas a mudança acontece quando você toma a decisão. Porque a partir da hora daquela decisão, então o que vai acontecer? A gente vai começar a andar de acordo com a decisão. Mas enquanto a gente não toma a decisão, é como se a gente tivesse shopping ainda, sabe? Passeando em um grande shopping cósmico, onde a gente está vendo as opções, mas a gente não sabe muito bem o que comprar. E de repente tudo ainda pode ser comprado. Agora, de novo, quando a gente decide, então esse processo, como você falou, cara, a gente está aqui para acolher. Para alguns vai ser do dia para a noite, para outros vai ser no segunda sem carne, depois no terça sem carne, no segunda sem leite, sem queijo, enfim. As coisas vão acontecendo. Mas a questão toda que eu quero deixar aqui, à luz dessa reflexão que o Tony Robbins trouxe, e uma presença que foi tão marcante para mim, ou seja, não foi uma experiência de uma outra pessoa que eu recebi, ou algo que eu li num livro, foi algo que realmente, como eu te comentei, me armou alguns gatilhos que eu queria, sabe, só expor. Eu gostaria de incentivar as pessoas a tomarem as decisões. E a decisão de vários aspectos diferentes. E quando a gente fala de motivação, né, como já foi falado aqui, é muito comum, quando a gente entra em um ponto, não na dieta à base de plantas, como a Ká, que eu interrompi ela justo nesse ponto onde ela estava falando um pouquinho mais a respeito desse conceito um pouco maior, e de como cada um de nós em algum momento foi ignorante do que acontece, e como cada um de nós é absolutamente comum. Isso é importante a gente se olhar, porque não é um raio que caiu na cabeça dos escolhidos, é algo absolutamente comum. A gente vem com um véu na frente dos olhos, e aos poucos a gente vai, sabe, removendo esse véu. E custa atirar esse véu porque a gente tem que abrir mão do que a gente pensa que é prazer. E aí, ou seja, fica algo difícil. Mas o que eu queria colocar, difícil no sentido egóico, porque se a gente passa para o altruísmo, não é difícil. Enfim, e aí quando a gente fala um pouquinho mais desse processo da motivação propriamente dito, a gente pode ter uma motivação que é interna, como por exemplo teu marido que recebeu algo que era a tua saúde depende disso. E você recebe uma motivação que é interna. Mas existe também uma motivação que é externa. Essa motivação que a gente tem, por exemplo, do meio ambiente. E cada vez que a gente toma a decisão, e aí esse processo leva um pouco de tempo, ou é imediato, dependendo de cada um. E a gente não está aqui para dar nota quem é o melhor por causa do tempo de transição. A gente está aqui para acolher todo mundo. Mas o ponto é só a gente criar informações, ou melhor, compartilhar informações para a gente poder entender a nossa própria psique. Que quando a gente tem mais clareza sobre nós, fica mais fácil percorrer o caminho, qualquer caminho que a gente escolha. E o ponto é, se a gente tomou a decisão e está no nosso processo do tempo individual de cada um, quando ficar difícil, lembra da motivação. Exatamente.
que a gente esquece. Enfim, eu só queria Exato. colocar isso, enfim, eu peço desculpa por interromper, Caia, que foram Acho pontos que é assim, excelente você ter trazido o tema do Tony Robbins, porque assim, ele é conhecido como o coach dos coaches, né? Assim, no mundo. E ele é muito reconhecido nesse universo de coaching, né? Eu até hoje, Paty, eu tive 3 coachings aqui na minha vida, aqui, que cada um me ajudou em uma situação diferente. E todos eles, claro, eles envolviam processos de mudança. Então, o primeiro passo para quando você vai fazer uma mudança, e vamos chamar transição de mudança, né? É você querer, tem que querer. Ninguém pode querer por você. Primeira coisa. Segunda, você tem que entender exatamente o que você falou agora. Qual é a tua motivação? O que que você... Por que você quer fazer isso? O teu porquê. Porque é nele que você vai se agarrar naquele belo dia em que você quiser pensar em desistir. Será que eu vou desistir agora? Agora eu vou comer só hoje. Então aí você se lembra da sua motivação, né? E aí, nesses processos de coaching, claro, tem toda uma ferramenta, uma metodologia e tudo mais, mas você tem que entender, assim, o que que você ganha, o que que você perde. Ou quem ganha também, quem perde também com a sua decisão. Porque aí vai envolvendo uma atmosfera maior. Porque a gente é ser social. E quando a gente busca algumas coisas escritas a respeito de por que as pessoas começam o processo para se tornar vegano e desistem, a gente descobre que está muito mais conectado à questão social do que à questão do alimento. Né? Então a gente descobre que as pessoas acabam, nesse processo, elas acabam desistindo porque não encontraram um grupo de apoio, se sentem só, não gostam de ser diferentes, não gostam de ser vistas como diferentes, na verdade, ser diferente, mas ser visto como diferente, né? Como aquela chamando a atenção ali, ou porque começaram às vezes a se relacionar com uma pessoa, Paty, que não era vegana. Então, assim, a gente vê que as maiores motivações mesmo não estão relacionadas, tipo assim, o que eu vou comer hoje? Porque quando a nossa motivação tá ali, tá forte, né, tudo mais, fala assim, eu me viro, eu como arroz. Tem arroz, eu como arroz. Pronto. Porque a gente tá ali com aquela motivação forte e a gente se agarra nela. Só que como seres sociais que a gente é um ser humano, a gente é social, assim como muitos mestres animais são sociais, a gente observa isso, né, como eles se agrupam. Né? As espécies se agrupam, a Paty já me mostrou isso ali no santuário, é lindo, assim, toda essa dinâmica, né? Porque eles procuram os seus, estar perto dos seus, né? Então, essa questão do social é uma coisa que eu nunca subestimo também. Então, e muitas vezes quando as pessoas me procuram ali pelo meu Instagram pedindo alguma ajuda, muitas vezes não está relacionada à comida. Está relacionada à questão relacionamento mesmo, né? E nesse ponto, assim, Paty, por exemplo, a primeira coisa que eu fiz quando eu decidi fazer a minha transição foi procurar nutricionistas. Eu cheguei a fazer 3 cursos diferentes com 3 nutricionistas diferentes sobre nutrição. Porque aí eu fiquei obcecada com relação a, tipo, não posso ficar doente, porque eu não vou voltar atrás. Então, de vez em quando eu fico obcecada por algum assunto e é o meu jeito de ser. Então, aí eu me jogo nele. E aí, depois que eu decidi assim, não vou voltar atrás, uma outra coisa que eu estava lidando, que era, acho que é interessante a gente compartilhar com as pessoas, porque algumas pessoas podem estar passando por isso, Paty, e outras pessoas que tomarem a decisão vão passar. E às vezes elas não vão ter, como, tipo, não tem alguém do lado para olhar e perguntar, para trocar aquela ideia, tipo assim, você passou por isso? Você se sentiu assim? Sim. Né? E aí eu queria colocar para vocês que é muito normal, gente, assim, nos primeiros minutos, meses ou anos, depende da pessoa. Você sentir muita raiva quando você se torna. Você sente muita raiva, hoje eu consigo rir. Mas era uma coisa muito forte, gente. E por que vem essa raiva? Porque quando caem esses véus, que a Paty falou, e você fala, tá bom, eu vou olhar, eu não vou mais fechar os meus olhos. Eu vou olhar para a verdade, é uma faca no coração. É uma faca no coração. E aí você descobre tudo o que acontece na indústria, porque assim, por mais que eu recebesse uma informaçãozinha aqui e outra lá, só depois que eu decidi olhar mesmo e abrir o coração e falar, tá, a informação pode vir. Eu tô pronta e eu vou lidar com ela. Foi que aí que eu descobri tudo o que acontece na indústria, Paty. Eu não sabia de 1/10. Eu não sabia. E aí, quando você descobre, dá uma raiva muito grande. E é natural.
veganos que estão conectados aí nessa live, ou futuros veganos, é natural você ter vontade de descer pela rua com o megafone gritando, contando para todo mundo. A gente fica parecendo, sabe esses filmes de ficção científica, que aquele cientista descobre uma coisa, que ele sai enlouquecido querendo contar para todo mundo, e ele vai preso porque ele começa a fazer coisas erradas. É mais ou menos isso que a gente tem vontade de fazer coisas erradas. Porque o desespero que bate na gente é muito grande. E a questão não é você negar essa raiva, você negar o seu sentimento. É você acolher ele, você abraçar ele e falar, tá, sentimento, tô te olhando, o que eu vou fazer com você? Sim. E foi nessa parte que na minha transição eu descobri que assim, uma das coisas que eu podia fazer era servir. Uhum. E a gente descobre nesse lugar de servir um espaço onde você transforma tudo aquilo que você estava sentindo em ação. E com isso, você fala assim, gente, não vai apagar o meu passado, não vai apagar meus 42 anos fazendo errado. E eu vou te falar que eu já lidei com pessoas com 16 anos de idade que sentiam muita culpa e pessoas de 40 anos de idade sentindo muita culpa por tudo que fizeram ao longo da vida, de toda a crueldade que elas acabaram colocando nos animais, sem falar do que a gente fez com o meio ambiente. Que é gigantesco, o mundo está se acabando mesmo, se a gente não mudar, ele vai se acabar, ou melhor, ele não vai se acabar, ele vai eliminar a condição de vida humana aqui, ele vai expurgar a gente daqui. Isso. Ele vai continuar ali como ele esteve antes da gente aqui, ele vai continuar depois, quem vai acabar é a gente, né? Mas então, veganos e futuros veganos, assim, é natural a gente sentir muita raiva, a gente não saber lidar com isso a princípio, e aí eu recomendo que, assim, vocês conversem com outros veganos, que vocês busquem grupos de apoio, rede de apoio, online, offline. Não subestimem isso, porque, de novo, muita gente desiste porque não encontra os seus, se sente só. E a gente é ser humano, se a gente se sentir só, a gente começa a reagir de jeito que não é legal, de um jeito que não é bom, né? Então, procurar mesmo grupos de apoio. Durante a pandemia, eu conheci alguns grupos online, eu conheci pessoas online, eu fiz amizades online. E foi muito bacana poder trocar essa ideia. E o santuário, antes mesmo de eu ter o contato realmente com o santuário, de fazer o trabalho voluntário, de ir presencialmente no santuário, as lives que o santuário promoveu, na época em que eu estava assistindo, elas foram maravilhosas. São lives que, às vezes, até hoje, eu acabo compartilhando com algumas pessoas, quando a pessoa me fala, eu tenho dificuldade de parar com o leite, por exemplo, ou com o queijo, que é o mais complicadinho para a maioria das pessoas. Tem uma live da Paty que foi feita com a Aleluia, que fala sobre a questão das mães vacas, das mães que provêm leite, que não são só as vacas, né? Ovelhas, carne, enfim, todas as mães, o que as mães passam, né? As fêmeas, o que as fêmeas passam nesse mundo de exploração. E a gente, como mulher, se conecta, e os homens também podem se conectar, porque eles têm mães, têm irmãs, e eles falam, poxa, isso tá errado, né? Então, assim, essas lives foram muito, muito importantes para a questão de eu não desistir. Para eu entender como eu me sentia, para eu entender como as coisas aconteciam, e aquilo só reforçar mesmo o meu propósito. Tipo, eu não quero mais compactuar com isso. Né? Inclusive, então, sim, na quinta-feira, a Ju Gittel chamou a gente justo agora para falar sobre as mães invisíveis, aproveitando esse tema que você trouxe e essa comemoração no domingo. Então vai ser na quinta-feira, às 8 horas da noite, para quem quiser estar conectado e saber um pouquinho mais dessas mães que, outra vez, estão atrás desse véu. A gente não enxerga e é preciso, como é muito desconfortável ver, é muito comum que a gente simplesmente isole. Você sabe, Kai, é muito comum no movimento a gente falar que o mestre animal é invisível, mas observando outra vez o ser humano de uma forma mais próxima, através da psicologia, do comportamento, da própria yoga, eu noto que não são só os mestres animais que estão invisíveis. Qualquer aspecto que fuja diretamente do pessoal se torna invisível. E por isso que eu deixo aqui também a mensagem na nossa jornada para a gente favorecer o altruísmo. Porque no egoísmo a nossa visão é muito limitada. É só no altruísmo que a nossa visão consegue expandir. Porque o coração expande. Quando cabe mais gente no coração, então é mais fácil a gente sentir empatia. Tá caminhando no sapato do outro. Ou no casco do outro. Agora, antes disso,
é outra vez, tudo é muito pertinente só ao que me diz respeito. Enfim, só queria comentar isso das Mães Invisíveis agora na quinta-feira com a Juguita às 8 horas. E é excelente a gente falar disso e trazer para os mestres animais essa questão a humanitária de verdade. Que, sabe quando eles falam em abate humanitário? Como se alguém quisesse morrer, né? Como se o abate humanitário fosse possível, como se ele existisse, né? Então, quando a gente traz esse viés, colocando lá que existem mães que sofrem lá do outro lado. Existem bebês que sofrem lá do outro lado, né? E, naturalmente, o ser humano, normalmente, ele não quer que um outro ser sofra. Então, esse é um choque que também tem, acontece, a gente vê em relação na hora da transição, Paty, assim, por exemplo, eu despertei, não quero mais, e agora, como é que eu lido com isso? Tem a questão das minhas emoções, como a gente estava falando, eu com minhas emoções, como é que eu lido com isso? E tem a questão do relacionamento, né? Porque aí a gente vai explicar para nossa família, olha, mudei, eu tomei uma decisão aqui. Se aí você, vamos supor que você consiga ter espaço na sua família para conversar sobre isso. Na hora que você começar a conversar com essa pessoa, é natural que essa outra pessoa fale assim, mas espera aí, eu não sou uma pessoa má. Se ela não falar, lá dentro dela, ela vai dizer, porque ninguém quer ser mal. Eu não quero ser uma pessoa má, vocês que estão ouvindo, ninguém quer ser uma pessoa má. E aí você começa a ter, às vezes, um conflito. Quem é que está passando aí na frente? Quem é? É a Fátima. É o rabo da mestra Fátima, na verdade. Vindo dessa gracinha. Tá aqui. Então, é natural. Deixa eu ver. Oh, meu Deus! Que linda! Ai, que fofinha. Ah, pronto, agora ficou delícia essa live. Agora sim, agora sim. A Bíblia, ela passeando. Aqui, passeando. Não é a Aparecida, é que a gente às vezes confunde, os mestres são parecidos, só a Paty sabe quem é quem, a gente confunde e troca o nome de todo mundo. Ai, ai. Então, voltando ao que ele estava falando, até me perdi aqui, falando dos relacionamentos, né? Porque aí a gente tenta, e é natural, a gente quer que as pessoas que estão ao nosso redor, que elas compreendam. Claro, primeiro, o que a gente deseja, na real, é que todo mundo mude no dia que a gente decide mudar. Exato. Todo mundo, no mesmo minuto, junto com a gente, dá a mão e vai todo mundo. Mas a gente não mora no arco-íris, a gente sequer mora num mundo vegano, né? A gente não mora no arco-íris. E aí, quando a gente vai explicar para as pessoas que a gente tem carinho, as pessoas que são importantes para a gente, que a gente se tornou vegano, ou a gente pretende se tornar e quer caminhar nessa direção, na hora que a gente explica para essas pessoas o porquê, né? Quando a gente fala em relação à saúde, claro, existem um monte de objeções, mas todas elas muito fáceis, gente, de combater, principalmente depois de ter estudado muito e ficado obcecada por esse assunto. Hoje, para mim, é muito fácil responder sobre saúde e eu estou muito pronta para chegar para as pessoas e a pessoa chega com uma dúvida e fala, olha, esse é o caminho e não esquece de procurar uma nutricionista especialista em atendimento de vegetarianos e veganos. Dou uma lista para a pessoa, recomendações, tipo, ó, essas aqui atendem. Então, assim, a gente tem como ajudar, é muito fácil na questão de saúde. Mas quando você explica para uma pessoa a questão da ética animal, né, a questão de que você agora, quando você olha um mestre animal assado em cima da mesa, que para você, aquele mestre, não tem mais diferença com relação a se fosse o mestre cachorrinho da casa, que você se sente como se você estivesse olhando para o seu cachorrinho ali em cima da mesa, é mais difícil para essa outra pessoa entender, porque ela não passou pelo mesmo processo que você, ela não teve esse despertar que você teve, ela não fez aquela conexão que você fez, né? E eu me lembro muito bem como é estar desconectado e como é estar conectado. Porque eu não tenho 10 anos de veganismo, gente. Ainda para mim é muito, assim, muito fresco na minha memória quando eu estava com o véu e depois quando ele saiu. E aí, quando você explica para a pessoa fala assim, não, mas se eu compactuo com isso, eu sou mal, não sou mal, e a pessoa começa a reagir da pior forma. E isso é muito típico. Dificilmente você vai contar para sua família, eles vão te abraçar e vão dizer assim, a gente vai com você, você está certo. Dificilmente. Então, tem que estar preparado para isso na sua transição. Normalmente, você não vai conseguir o acolhimento dentro da sua casa, você não vai ter essa sorte. Eu chamo de sorte. Porque, normalmente, quando você desperta para o veganismo, você é o único da sua família. Esse é o normal. Pois é, cara. Agora, olha só, né? A gente falou uma coisa aqui que é bem interessante, né? Ou seja, essa sorte ou esse bom karma, vamos trocar por outras palavras, né? Ou seja, o bom karma. Nós não tivemos o bom karma de estar em uma família vegana.
Só que os mestres animais tiveram o bom karma que nós não estivéssemos em uma família vegana. Faz sentido? Porque a partir da hora que eles têm o bom karma, isso significa que aquele círculo que nós estamos é potencialmente um círculo de transformação. Exato. E aqui eu deixo a mensagem, gente, que o serviço é um lugar muito desconfortável. E a gente quer, óbvio, a gente quer estar numa família vegana, a gente quer estar no trabalho onde todo mundo seja vegano, a gente quer estar no mundo vegano, só que o mundo precisa se transformar. E se todo mundo que é vegano sair para morar no arco-íris, Numa vila vegana, ou numa ecovila vegana, não vai ter transformação. A gente é a voz disso tudo. Então, eu entendo que do ponto de vista pessoal, nós não tivemos o bom karma. Só que os mestres animais que tiveram o bom karma. Agora, pra gente, ai, não, mas é muito difícil. Difícil é pra eles, gente, não é pra gente. Difícil é o que eles estão passando. Então, quando a gente enfrentar as nossas dificuldades, às vezes a gente coloca sem perceber o nosso ego, porque, óbvio, a gente não quer sentir dor, a gente não quer sentir desconforto, a gente não quer entrar nesse embate. Só que a gente precisa pensar, se a gente se colocou a serviço, a gente vai estar onde a gente é solicitado e não onde a gente quer estar. E isso precisa estar de bom grado na nossa consciência para que a gente entenda que o desconforto é justamente a resposta da nossa oração. Se a gente quer um mundo vegano, a gente vai ter que enfrentar tudo isso para inspirar mudança nas pessoas. E aí a outra parte também que eu queria comentar um pouco, Cá, quando você coloca a respeito, ou seja, do que está acontecendo, quando esse sentido de raiva, né? Ou seja, que é comum a gente sentir raiva, eu observo muito aqui a natureza. Eu acho que é comum, ou seja, a própria yoga sugere muito isso, né? O nome dos asanas, muitas vezes, eles são nomes de mestres animais, porque foram a observação dos sábios, vendo como aquele mestre animal se movimentava. Enfim, e aqui eu noto, quando a gente recebe pessoas, por exemplo, que o mestre animal, ele não julga, ele não fala, você é vegano, eu vou ficar perto de você. Assim como ensinam para nós na Índia, a Ganga, o rio sagrado, não olha e fala, peraí, eu não vou olhar para você e ver se você está entendendo o que eu estou falando, e daí eu vou purificar o teu corpo. Ela olha e fala, bom, você quer lavar os teus pés? Na humildade dela, ela fala, eu lavo. Você quer beber minha água? Na humildade dela, ela fala, beba minha água. Você quer se banhar? Na humildade dela, ela fala, se banhe. É a gente que julga. Então, eu também gostaria que, se a gente está sentindo raiva, a gente também foi para esse lugar pessoal. E o serviço é impessoal. E se a gente olha a natureza de uma maneira geral, ou se a gente se espelha nesses exemplos, nesses arquétipos, arquétipos que são de divindades, arquétipos que são do mito também, a gente começa a entender, porque se a gente está zelando pelo mestre animal, a gente tem neles um ídolo. E como o nosso ídolo se comporta? E o ídolo não no sentido de idolatria, mas no sentido de um mito onde a gente pode ir e falar, esse ser é puro, esse ser é amor. E aí eu tento defender esse ser e eu transgrido justamente o que ele representa. Então, eu também quero colocar aqui como esse ponto de reflexão, porque se a gente entrou na raiva, a gente entrou no nosso ego. Porque eles não estão ensinando isso para nós. Eles estão ensinando muito pelo contrário, acolhimento, amor. Eles estão ensinando o tempo inteiro para perseverar na amorosidade. E isso eu noto que é o ensinamento primeiro deles para nós. Porque é óbvio, a raiva se justifica. Mas a gente não pode explicar nenhuma ação nossa com raiva. É compreensível isso? Ou seja, é justificável que eu tenha sentido raiva. Perfeito, é justificável. Mas não explica que eu saia na rua e bata em alguém porque eu tô com raiva. Ou seja, e a gente precisa se olhar e se observar nisso o tempo inteiro, senão a gente começa a falar de amor com raiva. E isso é muito confuso para quem está escutando. Sim. Porque o amor, ele tem ele ressoa no próprio amor. E quando a gente tenta falar do amor em uma potência inferior a ele, a gente está distorcendo esse amor. Então é a mesma coisa de um rapaz na adolescência, vou dar um exemplo absolutamente machista, que fala para a namorada, que fala porque ele ama tanto aquela menina, ela não pode usar mini saia. E ele justifica isso no amor, que é um machismo. Ele justifica aquilo em qualquer outra coisa que não é, outra vez, esse sentido potente do amor. Então, eu só quero chamar a atenção disso aqui. E é outra vez, dentro da observação que eu vejo da vida, da natureza em si, desses mitos e desses arquétipos, para a gente saltar nesse outro lugar aonde é mais alto que nós. Para a gente não ficar no lugar das nossas batalhas pessoais, porque a batalha que a gente está lutando não é nossa.
A batalha que nós estamos lutando é a batalha de um mundo sem opressão. E isso não se está simplesmente dito de mestre animal. Isso está falando do homem, isso está falando da mulher, isso está falando dos gêneros, isso está falando das raças, isso está falando de tudo que a gente consegue imaginar. Onde tem opressão, a gente precisa se opor. Agora, o opor-se à opressão, ele não pode ser um ato de raiva, e sim um ato de amor. Faz sentido isso, Cá? Claro, claro. E nessa questão, assim, falando de raiva, né, Pátia? É muito comum quando a gente está conversando entre os veganos, aí a gente comenta, fulano está fazendo de tal forma, quando ele está agindo dentro da raiva. Aí a pessoa fala assim, ele é vegano há pouco tempo, né? Ele é vegano há pouco tempo. Mas tem veganos que não ficam nessa vibração de raiva por pouco tempo. Tem alguns que levam anos, uma vida inteira. E é o que acontece. Quando você está vibrando ali nessa raiva, você não transformou essa raiva ainda em uma ação de amor, né? Que é quando você começa a servir, ou quando você fala assim, eu vou transmutar isso aqui e eu vou fazer isso se transformar em uma coisa boa. Porque a raiva, ela tem uma força muito grande. Sim. Aquela energia, como você comentou numa live recente, né? Eu vou usar yoga para me acalmar. Mas será que é de calma que você precisa? Então, a questão é pegar essa energia toda e transformar ela em alguma coisa boa. Porque quando você está nessa vibração da raiva, se você vai lá conversar com a sua família, vocês têm que parar hoje, e sai batendo porta, parará. Quem é que vai te ouvir aos berros? Sim. Agora você vai lá com amor, usando, né, uma comunicação não violenta. E até isso eu fui atrás de estudar para poder ajudar as pessoas, Paty, porque é tão efetivo quando você ensina. E é uma ferramentinha assim tão boa de usar, e ela funciona tão bem. E você vai lá e explica para a pessoa como você se sente com relação àquilo. E aí você explica como você se sente, você explica quando, e você faz um pedido para essas pessoas. O pedido pode ser de acolhimento naquela hora, o pedido... Sabe, existem formas de você comunicar a sua decisão, formas de comunicar o veganismo. E nessa vibração de raiva, tem algumas pessoas que você vai conseguir mudar nessa dando tapa? Tem. Mas eu vejo na minha experiência, na experiência de muitas pessoas que eu converso, e na experiência de grandes organizações, que a gente tem aí até internacionais, né, aí no Brasil, que se dedicam à causa de que é com amor que a coisa funciona, é com jeitinho, não é na porrada, não é brigando e não é gritando, é com uma estratégia até. É estratégico. Por que eu chamo de estratégico? Porque voltando lá para o Tony Robbins, voltando para os coaches, onde você está? Onde você quer chegar? O que você quer alcançar? O que você vai fazer para conseguir? Se você quer, lá dentro dos seus relacionamentos, ter paz, porque você se tornou vegano e você quer continuar dentro do seu propósito, e você quer também se tornar uma motivação para as outras pessoas, você quer que as pessoas se inspirem em você, normalmente é pelo caminho do amor. Normalmente. É o que a gente vê mais funcionar. É o caminho do amor. Né? Batendo e brigando e berrando. E se você não se sente preparado para isso, se prepare para isso. Se prepare porque você vai precisar se relacionar com as pessoas. Você não vive num mundo vegano. Não tem muita ecovila vegana por aí, gente, para você se esconder. Porque você quer esconder lá na vila? Seu direito, você é um ser humano, você toma suas decisões, tudo bem. Mas se você quer realmente que o futuro seja vegano, se você quer realmente trabalhar por isso, para que o meio ambiente seja propício para que o ser humano continue no planeta Terra, né? Se você quer que os animais sejam respeitados, que as pessoas tenham, no mínimo, compaixão, no mínimo, respeito, né? Não vamos nem exigir o amor da pessoa, mas vamos exigir pelo menos o respeito e a compaixão. Se a gente quer isso, e se a gente também não quer que as pessoas que a gente mais gosta não tenham problemas de saúde também, vamos se manter aqui nesse mundo não vegano, influenciando, mostrando com o nosso exemplo de vida, se mantendo saudável, se mantendo centrado, mostrando que você pode sim ser vegano e ser muito saudável. Você sendo vegano, você está sim ajudando o meio ambiente. Você sendo vegano, você não precisa ser o que eles chamam de chato. Em algum momento você vai ser chamado de chato inevitavelmente, porque ninguém quer
como eu estava explicando antes, ninguém quer ser mal. E quando você explica sobre o veganismo, a pessoa vai falar assim, peraí, eu não sou mal, eu não sou uma pessoa má, ninguém quer ser uma pessoa má e começa a reagir errado e a pessoa pode sair com essa do tipo, você é chato. Você está sendo chato. Né? Mesmo indo com todo o amor do mundo, em algum momento alguém vai te chamar de chato, se prepare para isso, tá tudo certo. Tá tudo bem. E aí você pode refletir se na sua comunicação tem alguma coisa que você pode fazer ainda melhor. Porque se você for falar com todo mundo do mesmo jeito, não vai ser eficiente, porque cada pessoa, olha, tem 40 pessoas nessa live. Se eu falar com todo mundo só de um jeito na minha vida, algumas pessoas vão se afastar de mim, algumas vão se aproximar. Mas aí eu vou perder aquelas outras. Então, aproveita as oportunidades que você tiver com as pessoas de primeiro entender o outro. O que é importante para o outro? O outro tem um mestre gatinho em casa, outro tem um mestre cachorro em casa, então é uma pessoa que já gosta dos animais. Tenta expandir, mostrar para ela que os mestres maiores de grande porte, eles são iguaizinhos os de pequeno porte. Mostra os vídeos fofinhos, mostra os posts do santuário para essa pessoa. Vai mostrando ali que eles só são grandes, mas por dentro eles são todos iguais. Imagina o mestre Sebastiãozinho, ele é um gatinho, só que ele tem 2 toneladas. Não é verdade? Então, assim, a pessoa se importa com o meio ambiente. Eu tenho amigas que se importam com o meio ambiente. E aí eu abro os olhos dela para o quanto a exploração de mestres animais, da forma como ela é feita, o quanto isso impacta no meio ambiente. E aí as pessoas podem entrar no veganismo, ou que se for o vegetarianismo, elas podem entrar por essa porta preocupadas com o meio ambiente. E depois que elas entram, gente, depois que elas se achegam, aí você vai abraçando, daqui a pouco elas estão lá. Ou estão no meio do caminho, ou elas começaram a caminhar. Porque elas tomaram uma decisão na vida de que, assim, eu preciso fazer melhor. Né? E se for pela saúde, gente, ajuda essa pessoa a se manter ali, ajuda essa pessoa com informações, né? Existem muitas nutricionistas que são veganas, que têm os seus próprios Instagrams. Compartilha com essas pessoas essas informações, né? Faz chegar nessas pessoas informações corretas. Porque quando eu lembro a quantidade de informação errada que eu tinha e que atrasou o meu processo de começar, né? E a gente não tem esse tempo, né, Paty? A gente não tem esse tempo. Por isso que ainda continua mandando, o céu continua mandando para as famílias, pelo menos um vegano ali por família. Umas crianças que estão nascendo veganas, e a gente já sabe disso, são umas crianças que estão rejeitando absolutamente, né? Antes mesmo de terem influência de escola, inclusive, quando ainda estão dentro de casa, isso é a coisa mais linda que eu consigo ver hoje nesse planeta acontecendo, essas crianças descendo para dar uma ajudada a melhorar esse planeta, né? E então, assim, acolhimento, amor, não só com os outros, tá? Mas consigo mesmo. Porque os primeiros minutos ali no veganismo, eles são difíceis também pra gente. Porque é quando cai a venda e a gente tem que lidar com uma realidade que a gente até então a gente não tinha lidado, né? E que nunca jamais vai ser mais difícil do que o que os mestres animais passam. Nunca. E é isso que sempre me segura em cada vez que eu ainda, de vez em quando, falo assim, ai, que vontade de comer um queijo, passou. Porque a vontade, meu cérebro ficou 42 anos comendo queijo. 42 anos comendo carne. O meu cérebro, ele ainda acha que isso é comida. E de vez em quando, o meu coração precisa dizer para ele assim, olha, não é comida. Você só tá com fome. Come que a vontade passa. E tem sido assim. Isso é bem importante, cara, também colocar para as pessoas, né? A gente funciona, quando a gente toma uma decisão, essa decisão ainda não fez novas rotas neurais. O que são rotas neurais? Quando a gente tem a sinapse, o cérebro, ele tende a percorrer o caminho que ele já conhece. Então, quando a gente fala estou com fome, a rota neural para estou com fome é ir para algo que ele já foi acostumado a fazer. E a gente tem um longo percurso, cada um de nós, já acessando comida afetiva, comida à base de exploração de mestre animal, tantas outras facetas que a gente chama de vida natural e que na verdade não é. Por exemplo, ai, nossa, eu preciso de tanta calma e eu preciso ter um momento de paz e daí a gente se tranca, por exemplo, num cinema. E óbvio, ou seja, maravilha que os cinemas possam ser visitados e que as pessoas tenham acesso. Só que muitas vezes o que a gente quer é um contato com a natureza, de silêncio. Só que o cérebro só tem aquela rota neural.
e ele termina condicionado ao que ele já viu. Então é muito importante no processo também a gente ficar colocando, como a Ká disse, ou seja, lembrando da motivação, a gente já falou disso também na live de hoje, para quê? Para criar novas rotas neurais. Isso tudo hoje já deixou de ser esotérico, embora todo esse caminho, as rotas neurais, elas foram citadas de outra forma pelo próprio Buda a respeito de condicionamento. A gente está falando de mais de milênios. E ele já tinha noção disso e deixou registro disso, focando e enfatizando que pelo menos 1 hora por dia a gente tivesse sempre no lado positivo da mente. Hoje, isso já deixou de ser algo que é esotérico, ou religioso, ou espiritual. Isso já é provado cientificamente, que a gente consegue efetivamente alterar as nossas rotas neurais, só que com esforço. Então é óbvio que na primeira vez a gente decidiu pelo veganismo. Falou, tô com fome, ele vai lembrar, lembra que eu comia queijo quente. Tudo bem, é tua rota neural, é esse o caminho que teu cérebro sabe percorrer. Agora cria uma nova rota neural. E geralmente, à medida que a gente vai fortalecendo, ou seja, repetindo novos pensamentos, novas rotas neurais são criadas, e aí um belo dia você vai falar, tô com muita fome, e por exemplo, teu cérebro vai falar, toma um suco verde agora. Porque uma rota neural foi criada, ou seja, ele conseguiu entender que aquele suco verde tinha muito mais nutriente do que um sanduíche que ia te plantar em glúten e em queijo, por exemplo, com várias associações negativas, não só para o meio ambiente, não só para o mestre animal, mas para a própria saúde humana. Então, tudo existe hoje, eu vejo que a ciência está do lado de toda a evolução. Hoje a gente conseguiu olhar para tudo isso. Então, se a gente está esbarrando em questões individuais, e geralmente são nessas que podem ser como a Ká, como você citou, né, Ká? As culturais, que podem ser as sociais, que pode ser a desinformação, a falta de conhecimento, a ignorância. Hoje a gente já tem tudo isso ao nosso redor. Agora, o que precisa? A gente procurar. Porque se a gente não for procurar, o Krishnamurti também deixou isso, sempre me marca, eu falo em algumas lives, em algumas conversas, quando ele é apontado como um novo mestre do mundo, e tem um dia que vão fazer a coroação dele como novo mestre. E ele fala, não, eu não posso levar ninguém para a verdade. Cada um deve dar seu salto. A verdade não desce ao homem, é o homem que salta a verdade. Então, deixa essas palavras aqui para que a gente possa dar esse salto. As informações estão por todo lado. Agora, depende da gente tomar decisão e procurar por essas informações corretamente, porque o algoritmo vai mostrar para a gente só o que é fofo. Verdade. O algoritmo ele não vai mostrar. O algoritmo é parte de uma engrenagem. O que o Google vai mostrar, o que é realmente um esforço pessoal de cada um. Um esforço pessoal para atingir mais consciência. Na inércia, a gente tende a perder consciência. Na consciência, ou seja, no ato consciente, no ato intencionado, a gente tende a ganhar consciência. E isso tudo, de novo, a gente tem todo tipo de respaldo científico à base do que é a nutrição, como a Ká trouxe aqui, da psicologia, da neurociência. A gente tem todo tipo de ferramenta para escolher um caminho compassivo e fazer valer não só a vida do outro, mas a nossa própria. Porque às vezes eu fico pensando, sabe, Ká, como que vai ser desencarnar desse planeta e pensar que a gente poderia ter salvo uma vida? Eu não vou nem falar de bilhões, ou 100, ou 10, que fosse uma vida. E a gente se lembrar que a gente não quis. Como é que a gente caminha entre mundos e para o infinito com essa informação? Que é uma outra abordagem muito importante de fazer com as pessoas que têm essa consciência, né? Porque algumas pessoas hoje têm essa consciência, essa abordagem, mas continuam consumindo produtos de mestres animais, né? Sobre essa questão mais espiritual, né, Paty? E aí eu vejo que quando você começa a conversar, aí quando ele está falando assim, para algumas pessoas você vai entrar falando de saúde, para algumas pessoas você vai entrar falando com elas sobre a questão dos mestres animais, algumas você vai falar sobre energia, sobre espiritualidade também. Então, tem várias formas de você fazer essa transição e durante esse processo, quando você está se relacionando, conversar com as pessoas sem criar essa situação de alguém ter que se levantar e sair, não quero mais falar com você. Exato. Trazer essa pessoa para perto. Você pode trazer essa pessoa para perto usando todo esse acervo. E depois que a pessoa está perto, você conseguir ajudar ela a caminhar também. Né? E essa questão, achei interessante, você que trouxe essa questão da decisão, né? Porque o nosso cérebro, ele é muito primitivo, ele é muito, assim, a gente começou a racionalizar
e tomar mais decisões, assim, isso é muito novo em relação a quanto tempo o nosso cérebro existe na face da Terra, assim, como ser humano, né? E é o que acontece com o nosso cérebro? Ele tende, pela neurociência, explica isso aí tudo, ele tende a evitar a tomada de decisões em mudança. Ele tende a ir para o automático. Por quê? Porque antigamente, quando você estava lá numa caverna, se você ficasse usando o seu cérebro muito para ficar pensando em tomar decisão, você gastava energia e você não tinha uma geladeira para abrir cheia de comida. Não tinha uma dispensa cheia de comida. Então, o seu cérebro ficava guardando energia, porque ele precisava fazer isso. Só que hoje a gente tem um supermercado. Não precisa mais sair para caçar. Tá muito fácil. Mas o nosso cérebro ele ainda acha que ele tem que viver no automático para não gastar energia. Então, demanda um esforço. Toda mudança vai demandar uma vontade, um esforço. Se a gente vai pelo automático, por essa vida caminhando, olhando para o céu, olhando para cima, você não muda e não promove a mudança que você também quer ver no mundo. Então, demanda intenção, demanda decisão, demanda vontade, né? E isso não é natural. A não ser essas crianças que estão descendo vegana, né, Paty? Aí tá sendo... A gente que não desceu vegana para esse planeta, né? A gente precisa ter a intenção e está muito conectado com o que a gente chama de propósito, que é o nosso porquê. Por que eu estou fazendo isso? Por que mesmo que eu estou fazendo isso? Porque pode acontecer, como já aconteceu com muitas pessoas, a questão de no meio do caminho a pessoa falar, tipo, vou comer só hoje e comeu. Ou então, eu vou comprar esse shampoo só hoje até ele acabar. Ou vou fazer isso aí só hoje. Vou no zoológico só hoje. Só hoje, só por hoje. E aí nessa vira um bololô. É importante também, nessa questão de transição, acho que lembrar que, assim, tudo bem você errar, porque você é um ser humano, mas volta. Não desiste. A gente é humano, a gente vai errar, a gente pode errar. E a gente pode errar com a intenção ou sem a intenção também. Às vezes você não sabia. Exato. Aí você vai desistir porque você errou, gente? Por favor, né? Exato. O que você vai fazer quando você errar é falar, ok, eu errei, eu sou um ser humano, se abraça. Agora vamos voltar? Voltar. E volta. Né? E a questão científica também disso vem pela neurociência também, é que se você não se acolher, se você não se abraçar, se você não se parabenizar cada vez que você também dá um passo certeiro, você não vai estar produzindo uma coisa interna em você que é muito importante, que é serotonina e dopamina. Gente, se não tiver ninguém para dar um tapinha na tua costas, falar, você está indo super bem, dê você o seu tapinha. Karina, você fez super bem hoje. Faz amanhã de novo. E cada dia. E amanhã faz um pouquinho melhor. Você se dá esse parabéns. Você se nutrir com essa serotonina, com essa dopamina, se não tiver ninguém aí para te fazer isso. Exato. É importante celebrar cada coisa que você conquista. Não olhar só para a linha de chegada. Olhar para da onde você saiu também. Poxa, quanto você já caminhou? Né? É bem importante. E quando a gente tem esse ímpeto, né? E a sociedade ela é muito cruel desse ponto de vista de realmente de colocar uma perspectiva de dizer se você errou, você está errado, no sentido que você não poderia errar, porque a sociedade prega essa utopia de pessoas que não erram. E aí, não à toa, a gente vê pessoas mascaradas e tem relacionamentos rasos, porque qualquer pessoa que conviva com outra vai conviver com erros e falácias e falhas dessa outra pessoa. Então, a gente também precisa mudar esse modelo. Mas eu queria colocar alguma coisa disso que o budismo trouxe para mim num lugar de muito acolhimento, que é quando acontece esse erro, essa falha, quando alguma coisa dá ruim, quando a gente olha e fala, nossa, não era exatamente isso. O acolhimento, ele vem da intenção. Ou seja, tudo bem, eu errei, tudo bem, aconteceu. Agora, qual era a minha intenção real? A minha intenção era que saísse de um outro jeito. E essa intenção, ela acaba mudando toda uma cultura que diz que de boas intenções o inferno está cheio. E o budismo, ele prova exatamente o oposto, que é exatamente a boa intenção que conduz a gente ao paraíso. É justamente, ou seja, a gente olhando e falando, e qual foi a minha intenção nisso? Qual era a minha motivação? Deu ruim, tudo bem, eu preciso averiguar a forma de fazer isso de novo, mas qual era a minha intenção? E a intenção consegue suavizar a ponto da gente se acolher, aprender e seguir. A gente teve uma passagem aqui, Ká, no ano passado, e eu comentei com o Lucas da Mercy for Animals, e quem não conhece o Lucas, eu recomendo que conheça, e a Mercy for Animals também. E o Lucas me falou algo que foi absolutamente incrível e eu levo para minha vida, de uma situação aqui outra vez tensa, e ele colocou o que a gente aprende com isso e como a gente segue adiante.
E isso, ou seja, e aquilo foi um divisor de águas na minha vida, porque muitas vezes eu me deparo com coisas outra vez que vão dando errado ao longo do caminho de tantas maneiras, e a pergunta é como então que a gente, o que que a gente aprende daqui? E agora como a gente segue adiante? E Uhum. vamos. Então, enfim, queria deixar isso como palavras finais, que a gente acaba trocando tanta coisa aqui, a hora vai passando, e queria te perguntar também como você quer fechar essa live. Com que Bem, mensagem, com que pensamento, com que bem, eu quero reflexão? fechar essa live de duas formas que eu acho que assim que são importantes. Bem, eu acho importante a gente falar do Abilia, porque falando de transição, olha, é um dos aplicativos assim que devia ganhar o Oscar, sem brincadeira, gente. Porque é um aplicativo aonde você consegue entrar nele, pesquisar lugares para você comer uma refeição vegana perto de você em qualquer lugar do mundo. Para onde, estou querendo ir para a Alemanha. Você vai lá e pesquisa, vou estar na cidade tal, você pesquisa. Ou então, não, quero comer agora. Aí você vê no mapinha perto de você onde tem. Você consegue pesquisar refeições veganas, mesmo num restaurante que não seja vegano. Você fala assim, quero comprar um chocolate. Mas qual é o chocolate que não usa nada de origem animal e que não, né? Aí você vai lá e pesquisa chocolate. Uma lista enorme. Aí queria provar um queijo vegano diferente. Lista enorme. Ai, qual shampoo que eu posso usar? O meu tá acabando, eu decidi virar vegana, não quero mais compactuar com teste em animais, nada que vem de origem animal. Você vai lá e pesquisa, vem uma lista enorme. E muito melhor, e hoje em dia eu falo isso, Paty, às vezes a pessoa vem lá no meu Instagram e pergunta, ai, me dá uma dica de tal coisa. Eu falo assim, olha, eu até posso te dar uma dica de tal coisa e você vai ter só a minha opinião. Mas se você for no Abilia, você vai ter a opinião desse produto de várias pessoas. E aí você vai poder julgar se aquilo faz sentido ou não para você. Então, além disso, você é um lugar onde você pode buscar referências para ele te ajudar no teu processo de transição. Então, é um aplicativo que eu recomendo para todo mundo, mesmo quem não é vegano, porque a pessoa que está em transição precisa saber o que, que eu faço agora, para que lado que eu vou, o que, que eu compro agora, né? E, ao mesmo tempo, ele é um aplicativo que ele apoia várias causas. Até as veganas, vamos dizer assim, mas principalmente as causas veganas, não só elas, não limitadas a elas, porque eles notaram essa necessidade de expandir, porque também você tem que abraçar o ser humano também, que é o agente de mudança nesse mundo. Porque foi a gente que estragou, mas é a gente que pode arrumar também. Então a gente não pode esquecer do ser humano, né? A gente é que está aqui nesse mundo para arrumar o que a gente fez como humanidade. Então, lá, cada vez que você vai lá e decide avaliar um produto lá dentro, comprei um chocolate, comi o chocolate, tirei uma foto, coloco lá como se eu estivesse colocando no Instagram, porque ele é uma rede social. Você coloca o chocolate lá e fala, gostei, não gostei, é caro, é barato. Enfim, você diz o que você achou e aí você ganha $1. Como assim ganha? Você avaliou um produto lá dentro ou uma refeição que você fez num restaurante, você ganha $1. Se o produto não tem nada de origem animal, não foi testado em animal, se a refeição não tem nada de origem animal, ele te dá $1. Porque ele tem lá atrás dele patrocinadores incríveis que se reuniram e falaram, a gente quer impulsionar o veganismo nesse mundo. E aí eles colocam dinheiro lá e eles te dão esse $. Aí eles te dão esse $, para quê? Para você botar na sua conta bancária? Não. Eles te dão esse $, para você escolher uma instituição para você doar. E o Santuário Vale da Rainha, depois de um processo longo, demorado, tudo, ele conseguiu se cadastrar lá em agosto do ano passado, né, Paty? Julho, foi agosto? Ai, me perdi, entre julho e agosto, né? Conseguiu entrar nesse aplicativo. Então, você hoje vai lá na sua despensa, gente, dá uma olhada no que vocês têm lá. Ah, eu tenho lata de milho, eu tenho um arroz, eu tenho um feijão, ou vai no seu refrigerador, ah, eu tenho um hambúrguer vegano. Tudo isso é produto que você pode tirar foto, colocar no aplicativo, avaliar e ganhar $1 por produto. Eu já canso de dizer, na despensa da minha mãe, que sequer nem ovo lacto vegetariana, ela não é vegetariana de jeito nenhum. Na despensa da minha mãe, eu consegui, assim, na casa e na despensa, eu consegui 50 coisas para colocar dentro da Abilia. Foram $50 que a minha mãe, sem querer, querendo, doou para o Santuário Vale da Rainha, porque a gente criou um perfil para ela e eu botei lá todos os produtos e doei para o santuário. Então, a gente acaba doando sem tirar nenhum real do seu bolso. É só o seu tempo, a sua dedicação, né? E esse aplicativo, ele precisa crescer muito mais do que ele já está crescendo, porque quanto mais ele cresce, mais pessoas ele ajuda na transição. Então, essa era uma das coisas que eu queria falar. E o último fechamento que eu sempre coloco também é que não se esqueçam que ninguém aqui é perfeito. A gente está aqui para aprender, a gente aprende muito uns com os outros. Então, quando vocês estiverem
ajudando alguém nesse processo, lembrar, eu também não sou perfeita, eu também não sou perfeita. Mantra, para você acolher a imperfeição da outra pessoa também e poder dar a mão. Em vez de dar um tapa, você dá a mão para essa pessoa. E aí você vai junto, caminhando de mãos dadas, assim. E lembrando que você erra, o outro também erra. Gente, se a gente fosse perfeito, como a Paty sempre fala, a gente nem para esse mundo não tinha vindo. Se a gente fosse bonzinho, gente boa, né, notinha 10, se a gente está aqui, a gente é no máximo um 9. E olhe lá. Ninguém aqui nesse planeta é nota 10. A gente tem tudo, tem muito para melhorar, todo mundo aqui. Né? Então, lembra disso quando estiver ajudando alguém, para que você realmente influencie essa pessoa, para que ela cada vez caminhe mais para esse lado e não para que ela se afaste de você. E aí a gente perdeu uma pessoa e não foi a gente que perdeu. Foram os mestres animais que perderam. Exato, exato. Cara, te agradeço pelas palavras. Realmente, Eu que agradeço a oportunidade. Eles não têm esse luxo e algo que você falou no começo da live e que ressoa para mim até agora e ressoa sempre, na verdade, independente da live, tudo que você fala ressoa, né? Mas esse ponto específico eu quero compartilhar aqui, que é o fato da união, a equipe que existe no santuário. Aqui no Vale da Rainha realmente existe um grupo de pessoas muito comprometida com a causa. E esse grupo de pessoas não é um grupo fechado, ou seja, que a gente está o tempo todo expandindo. E agora no Ashtan, as pessoas que são do Ashtan, que apoiam mensalmente, elas começam a ser convidadas para o voluntariado, para esse SEVA que a Ká também falou no começo. E aí o que eu estou colocando com isso é que às vezes, em um certo momento do Vale da Rainha, eu pensava que o voluntário tinha que ser vegano, que a pessoa que estivesse no SEVA tinha que ser vegana. E à medida que o tempo foi passando, a gente tirou isso. E eu sou muito grata à Jitsuma por isso, porque a Jitsuma realmente fez um trabalho muito bonito, sabe? De acolher aquele que eventualmente ainda está num processo e que quando ele entra em contato com outra realidade, ele tem a chance de mudar. E hoje, todas as pessoas que querem estar, então, se você tem algum lugar teu de falar assim, putz, se eu tivesse perto e abraçasse uma mestra vaquinha, ou olhasse nos olhos de um mestre bezerro, ou olhasse para um mestre cavalo, ou para um mestre porco, ou para quem quer que seja, eu tenho a impressão que isso ia, de alguma maneira, fazer com que eu conseguisse servir mais nessa senda. Eu quero colocar aqui para vocês que o Santuário Vale da Rainha está aberto para vocês, para essa experiência, sem qualquer tipo de julgamento, com total acolhimento. E eu falo aqui em nome de uma equipe que, como cada palavra da Ká nessa live, reflete isso, uma postura de acolhimento, uma postura de compreensão de que cada um está no seu momento e no seu processo, e por mais que a gente quisesse que toda mudança fosse feita de um segundo para o outro, é só a decisão, como a gente falou, que é tomada de um segundo para o outro, mas o processo para essa decisão vingar, inclusive entre assuntos de neurociência e afins, ele vai de acordo com cada um. E a gente está aqui para amparar o processo. Então, se isso faz parte do teu processo, venha. Eu vi que o Lucas comentou aqui também quando a Cá estava falando do Abilion do hospital. O hospital, a gente está agora numa etapa da segunda fase, na penúltima etapa ou fase da segunda. Tem uma terceira fase ainda. As contribuições do Abilion têm sido fundamentais, inclusive porque a gente tem hoje uma operação caríssima em Cunha, e se a gente não tivesse o Abilion, a gente já teria tido que abortar o sonho para simplesmente ficar colocando ração no coxo. E eu não acho que essa é a vida que nenhum de nós quer ter. A gente não pode só prover pelos que já foram salvos. Isso é até algo que distorce o sentido do serviço. Como que é que a gente faz um serviço para prover por quem já está salvo? Quem já está salvo precisa ser cuidado e ponto. A gente precisa avançar para os outros, e a forma de avançar para os outros é através de educação. Então, junto com o hospital, surge também um centro educacional, e esse centro educacional vai ter agora no próximo mês a primeira vivência para crianças, onde até o final do ano a gente vai ter escolas aqui e outros programas voltados para criança. E a gente tem com a gente psicólogos, a gente tem com a gente nutricionistas e a gente tem com a gente pedagogos. Então eu convido vocês para serem parte desse coletivo. No Santuário Vale da Rainha não é um lugar para a gente olhar de pessoas virtuais. A gente é de verdade aqui. A gente erra, como a Ká disse, a gente não é perfeito, a gente está buscando contribuir e através do serviço, tentando melhorar a nossa própria nota perante o universo, como a Ká trouxe. Então, eu agradeço por vocês fazerem parte disso tudo, assim como agradeço a Ká por toda a forma de serviço que ela tem oferecido
Não aqui no Santuário do Vale da Rainha, mas nessa esfera. Que você sempre tenha a força para operar essa transformação e inspirar pessoas, cara. Gratidão. Gratidão. E muito grata, assim, pela oportunidade de sempre estar podendo servir, Paty. Porque é transformador e eu recomendo para todas as pessoas. Coloquem isso na vida de vocês. Vocês vão... É só fazendo que vocês vão entender. Fica difícil até de explicar essa transformação. A vida é bem melhor quando a gente serve. Sem dúvida. Grata, querida. Pedir licença para a gente só fazer um mantra final, então. Para uma maneira, a gente acabou falando do budismo, acabei falando do budismo, fazer um mantra final chamando aqui uma faceta compassiva do Buda. Agradeço a todos que nos ouviram também e que a gente possa estar junto falando, escutando em rodas de saberes e conversas. E cá, de novo, minha gratidão por você na vida de todos os seres. Gratidão. Om Namo Amitabhaya Buddhaya Dharmaya Sanghaya. Que todos os seres em todos os mundos e todos os tempos sejam felizes e livres do sofrimento. E que a existência de cada um sirva a esse propósito. Namastê, Ká. Namastê a todos. Namastê. Um beijo, querida. Grata.